Dando continuidade à nossa aula sobre as diferentes tensões que a gente vai trabalhar em um sinal de corrente alternada, vamos entender agora como funciona o nosso valor médio, ou VCC, ou VDC. Então vocês observem de cara aqui que VCC se refere à tensão contínua, ou do inglês VDC, né? Então esse valor médio vai ser o equivalente na tensão contínua desse sinal senoidal. Então a gente vai continuar tendo um sinal senoidal, mas se a gente tivesse um valor de tensão contínua que fosse equivalente a ele, qual que seria? Então esse valor é o valor médio, tá? Então vamos pensar em valor médio a partir de velocidade, porque velocidade é uma grandeza que a gente trabalha ela nessa ideia de valor médio, né? A velocidade média que a pessoa estava para percorrer determinada distância. Então, temos um primeiro exemplo aqui. Vamos considerar que durante 1 segundo a pessoa percorreu uma certa distância a uma velocidade de 10 km por hora. Nos 2 próximos segundos, ela percorreu a 30 km por hora. E nos 3 segundos seguintes, ela percorreu a 50 km por hora. Tá? Então, se a gente fizer a velocidade média, a gente vai encontrar que, a partir desses dados, a velocidade média dessa pessoa, provavelmente estava num carro, né? Porque ninguém corre a 50 km por hora. A velocidade dessa pessoa, em média, vai ser de 36,6 km por hora. Tá? Então, a velocidade média é o valor médio do sinal no tempo. Então, a gente vai calcular todos esses valores da grandeza e dividir pela quantidade de tempo em que ela foi executada. Tá? A gente fazendo um exemplo com o sinal senoidal, vai ficar mais claro. Mas para um sinal senoidal, que é uma de tensão, que é uma função do tempo, ou seja, varia de acordo com o tempo, a gente pode falar que a minha tensão média, já que a gente está falando de tensão, o meu V médio, vai ser a soma das áreas desse gráfico dividido pelo período, ou pelo espaço de tempo que a gente estiver considerando. Vamos para o nosso exemplo. Percebam que, a princípio, eu não peguei um sinal senoidal. Vamos considerar esse sinal aí. Um sinal que é quase uma onda quadrada, né? Só não se repete porque ela tem amplitudes diferentes. O meu V de pico positivo é diferente do meu V de pico negativo aqui, né? Então, vamos analisar esse sinal. O que eu quero encontrar é o valor médio desse sinal, ou seja, o VCC ou o VDC. Isso daqui que é o meu objetivo. Passei para vocês, observem essa fórmula aqui. É aquela mesma fórmula que a gente já discutiu. O valor médio do sinal vai ser a soma das áreas dividido pelo tempo, né? Então, aqui nesse sinal, eu tenho duas áreas. Eu tenho essa área vermelha, beleza? Que eu chamei de A1. E tenho a área verde, que eu chamei de A2. Então, eu tirando esse somatório daqui, só abrindo esse somatório, eu vou ter que o valor dessa tensão média vai ser a área 1 mais a área 2 dividido pelo meu espaço de tempo. Tá joia? Vamos substituir os valores. Cálculo da área 1. Estou falando de área. Esse sinal é um retângulo. Como que a gente calcula a área de um retângulo? Base vezes altura. Então, qual que é a altura
deste primeiro retângulo aqui? 3. De 0 a 3 é 3. Qual que é a largura deste primeiro retângulo aqui? De 0 a 4, 4. Então, para eu calcular essa primeira área, A1, eu estou fazendo a altura deste retângulo, que é 3 volts, multiplicado pela largura ou comprimento deste primeiro retângulo, que é 4 milissegundos. Tá? Meu segundo aqui ia ficar melhor se fosse verdinho, tá? Se refere à minha área 2. Então, a minha segunda área, como é que ficaria? Mesma ideia. É um retângulo. Então, eu tenho aqui a altura desse retângulo, que vai de 0 a menos 1. Então, quanto que é a altura desse retângulo? Isso aqui é importante, ó. A altura dele é menos 1. O sinal negativo é importante, tá? E quanto que é o comprimento dele? Vai de 4 a 8. 8 menos 4, então o comprimento dele também é 4. Então, jogando na nossa fórmula aqui, menos 1 da altura e 4 do comprimento. Meu T eu também já substituí. Eu peguei o meu T total, que vai de 0 a 8. É o espaço de tempo em que esse sinal está ocorrendo. Tá? Então, eu passo a ter só valores numéricos. É só eu resolver essa equação, que me dá como resultado que o sinal médio, ou VCC, dessa representação equivale a 1 volt. Tá joia? Vamos pensar agora sinal médio para uma senoide simétrica. Então, quando eu falo senoide simétrica, o meu pico positivo é igual ao meu pico negativo, apenas diferenciando pelo sinal. Né? Então, se eu tenho mais 10 no pico positivo, eu vou ter menos 10 no pico negativo. Tá? Então, isso que significa uma senoide simétrica. Significa que, se eu fizer as contas, o valor da minha área 1, que é essa área vermelha aqui, ó, que é o ciclo positivo, vai ser igual ao valor da área 2, que é a área verde, mas negativo. Tá? Então, eu vou simplesmente pegar essa equação aqui, que A1 é igual a A2, e substituir aqui, ó. Eu não preciso de nenhum valor numérico. Então, se A1 é igual a 2, nesta equação aqui, eu posso fazer que A1 vale menos A2. E eu vou ter como resultado que VCC ou VDC é igual a A2 menos A2. E uma coisa menos ela mesma, eu não preciso nem saber o período de tempo. É sempre zero. Então, para uma senoide simétrica, o valor médio de tensão sempre é zero. Beleza?